Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Pedro faz um questionamento sobre a figura do próprio João, aquele que escreveu esse mesmo texto sagrado, este Evangelho, aquele que reclinara sua cabeça no peito de Jesus e perguntara quem iria entregá-lo. Veja que Pedro ele faz essa pergunta porque antes o próprio Cristo predisse a forma que Pedro iria glorificar a Deus. Mas Jesus ele vai nos trazer o ensinamento diante dessa cena, desta realidade, porque Jesus ele vai dizer: o que importa se eu quero que esse discípulo permaneça? Jesus aqui, ele não estava dizendo que João não iria morrer. Ele só estava querendo dizer que o que importaria a Pedro saber sobre isso? Ter o conhecimento desta realidade. E Jesus, ele acrescenta: tu segue-me. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo nos chama a entender esse verdadeiro seguimento, que não é uma preocupação pelos outros, mas uma preocupação primeira por Deus. Porque na medida em que nós nos preocupamos por Deus, na medida em que nós buscamos e lutamos para permanecer em Deus, é dessa forma que nós vamos, dia após dia, também nos dedicando à salvação dos próximos. Por isso que Jesus ele fala e usa esse mesmo termo, o mesmo que usou lá no início do discipulado, chamando seus discípulos a seguir. E aqui ele reforça a Pedro esse mesmo chamado, dizendo: tu segue-me. Ou seja, o seguimento ele é uma obra de discipulado. O seguimento é algo que nos proporciona um amadurecimento, um crescimento na intimidade. Por isso que o seguimento ele está para formar 3 áreas da nossa vida. Formar-nos na virtude, ou seja, de mudar o nosso comportamento diante do mundo. Depois, a mudança de mentalidade, porque é nesse segmento que nós vamos aprendendo os ensinamentos de Cristo, entendendo mais profundamente aquilo que Ele mesmo nos anuncia, aquilo que Ele nos ensina, para que nós possamos cada vez mais termos convicção daquilo que é o verdadeiro sentido da nossa vida. É dessa forma que nós vamos cada vez mais formando a nossa consciência para sermos capazes, tornarmos capazes de discernir o caminho de Deus para a nossa vida, é capaz de discernir
as circunstâncias que nos são apresentadas em nossa vida. É dessa forma que nós vamos cada vez mais crescendo, para que depois nós possamos também ir sendo formados no nosso coração, para que aquela atração inicial a Jesus Cristo, que nos levou a seguir, possa se tornar não só uma atração, onde nós nos sentimos atraídos, mas uma verdadeira impulsão do nosso interior, onde o nosso coração, com liberdade, nos impulsiona a esse segmento. É nesse momento que nós alcançamos a maturidade de fé. É nesse momento que nós vamos correspondendo com liberdade e responsabilidade o chamado de Deus. É nesse momento que nós começamos a seguir verdadeiramente, nesse segmento de profunda participação de vida, onde nós começamos a participar da vida do próprio Cristo, experimentando os seus próprios mistérios na nossa própria vida, nos identificando a sua vida. É nesse segmento que nós vamos crescendo dia após dia, nesse grande mistério de transformação, para que possamos também se preocupar com o próximo, para sermos capazes de participar da missão do próprio Cristo, de salvar almas. Por isso que Jesus ele faz essa exortação a Pedro, porque ao discípulo não importa quem está ao seu lado, os outros seres humanos. Ao discípulo importa unicamente a Deus, porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, naturalmente da nossa vida transborda esse grande anseio de unidade com o próximo, porque é a relação com Deus que reharmoniza, reordena e restaura todas as outras relações exteriores com o próximo, com a criação e com nós mesmos. Porque quando nós não botamos Deus em primeiro lugar, nós, em vez de amadurecer nessas áreas, no comportamento, na mentalidade e no coração, nós começamos a potencializar as paixões interiores. E essas paixões interiores, elas vão dia após dia nos escravizando, porque elas vão nos impulsionando sempre para a alimentação das nossas carências. E é nesse momento que nós vamos nos perdendo do caminho. É nesse momento que nós colocamos pessoas no lugar de Deus na nossa vida. É nesse momento que nós vamos permitindo com que o mal comece a adentrar e a gente deixa de seguir o próprio Cristo. Busquemos refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso chamado, para que assim possamos verdadeiramente corresponder esse grande chamado de Cristo para cada um de nós, o chamado de seguimento, esse chamado de estar na presença do próprio Deus, para que possamos ser formados no nosso comportamento, na nossa mentalidade, na nossa forma de discernir e na nossa forma de sentir todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.